Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Hoje análise pré-jogo de Bahia e Santos, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 7 horas da noite dessa quarta-feira e a gente vai falar tudo, mas tudo mesmo sobre esse confronto decisivo para os dois times, mas para o Santos eu acho que é o jogo do ano do time do Santos. Antes da gente entrar no mérito do vídeo, aquele ritual de sempre, está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber esse e tantos outros vídeos assim que eles forem publicados, deixa um like também para que o YouTube recomende o meu conteúdo para o maior número de pessoas e se gostar desse vídeo, espalhe eles nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas. No vídeo pré-jogo do jogo de ida, vários torcedores do Bahia participaram, chegaram aqui ao canal, comentaram. Então se você conhece algum torcedor do Bahia, manda esse vídeo para ele. Seja bem-vindo você que torce para o Tricolor de Aço. Embora esse seja um canal que cobre exclusivamente o Santos, os torcedores de todos os outros times são muito bem-vindos. É importante que esse vídeo, chegue para o maior número de pessoas que gosta desse tipo de conteúdo de futebol, enfim, para valorizar o produtor de conteúdo independente. Mas, sem mais delongas, vamos falar do vídeo desse jogo, importantíssimo dessa quarta-feira. Como eu falei na introdução, é o jogo do ano para o time do Santos, porque além da classificação valer a bolada de 4,3 milhões de reais, que é um valor muito considerável para os dois times, para o Santos também, que está sempre com o Pires na mão aí, precisando de recurso, é também na previsão orçamentária do time do Santos e estava ali chegar pelo menos nas quartas de final da Copa do Brasil. Então o Santos precisa passar para conseguir arrecadar o que previu no começo do ano, lembrando que para o Paulistão a previsão era ser vice-campeão, o Santos passou bem longe disso, e na Copa Sul-Americana a previsão é chegar nas quartas de final e o Santos está numa situação delicada no seu grupo. Então é por isso também que esse jogo é muito importante, é o jogo do ano que pode ditar o rumo do Santos na sequência da temporada, porque se o Santos cair na Copa do Brasil e eventualmente não conseguir se classificar na Sul-Americana, já que a situação não é das mais fáceis, o Santos vai ter do começo de junho até o final do ano apenas o Campeonato Brasileiro para jogar, e aí é um time que já deu mostras de que não deve brigar lá em cima e vai ficar ali jogando 30 rodadas praticamente, sem muitas ambições, tá certo? Pro jogo de hoje, vamos começar falando primeiro do nosso Santos, O Odair, depois da derrota contra o Red Bull Bragantino na coletiva de imprensa, deu algumas declarações indicando que poderia fazer mudanças no time, falou ali que esperava um aval do departamento médico para saber se poderia contar com alguns jogadores. O Ed Carlos, por exemplo, ficou fora dos 2 últimos jogos por um problema muscular. O Mendonça também tem sofrido com lesões na coxa, mas acho que são jogadores, inclusive, que segundo a programação do Santos, seriam reavaliados hoje, antes da viagem, O Santos vem de Santos para São Paulo, para depois viajar para Bahia. Acho que são jogadores que o Mendonça, principalmente, que é um dos titulares desse time, considerado titular, mesmo que o departamento médico libere, eu não consigo vislumbrar que o Mendonça saia jogando, ok? E aí, claro, gravando esse vídeo 10h30 da manhã, o Santos começou a treinar às 9h, mas até o momento que eu sentei para gravar aqui para vocês não tinha nenhum indicativo de que o Mendonça pudesse jogar. Então, no mais, o Santos deve manter a escalação que foi a campo contra o Red Bull Bragantino, aquela escalação que a gente já conhece, que é João Paulo no gol, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima, Ângelo, Soteldo e David Washington. O Soteldo, lembrando, ainda está naquela fase de recondicionamento, jogou 30 minutos contra o Audax, jogou 60 e poucos, 65 minutos mais ou menos contra o Red Bull Bragantino, talvez nesse jogo jogue um pouco mais, mas eu acredito, não me surpreenderia se ele fosse substituído ali perto dos 30, 35 minutos do segundo tempo, porque ele ainda está numa fase de transição. O Santos, vale lembrar, são dois times, na verdade, que chegam um pouco em baixa para essa decisão. O Santos não vence há 4 jogos, considerando jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Nesse período, marcou apenas um gol, que foi o gol de honra contra o Audax italiano pela Copa Sul-Americana, e é também o time que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. Então são números que estão casados. O recente desempenho ruim do Santos tem tudo a ver com um time que não consegue criar ofensivamente. O Odair Hellmann tem, entre aspas, colocado a culpa no fato de ter muitos jogadores lesionados, o Soteldo, o Mendonça, o Marcos Leonardo também foi para a seleção sub-20, então o Odair diz que não tem conseguido repetir a escalação que ele considera ideal
no ataque, mas o fato é que o time do Santos tem produzido pouco, né? E um fato também que chama atenção é que o David Washington, que subiu ontem para o profissional, é o jogador que com a maior média de finalizações por partida no elenco do Santos, o que mostra que é um time que tem pouco repertório ofensivo, que não consegue produzir. E aí o que a gente precisa levar em consideração é que o Santos, diante desse cenário, se sair perdendo do Bahia, preveja um Deus nos acuda, porque é um time que tem uma posse de bola estéril, não consegue machucar o seu adversário, então num cenário em que o Bahia abre o placar jogando diante do seu torcedor, o Bahia deve se fechar e aí o Santos pode sofrer para criar jogadas de perigo, tá certo? O Bahia também, não vi até o momento que sentei aqui para gravar nenhuma indicação, nenhum indicativo de qual seria o provável time. O Bahia também, o tricolor de aço, não chega na melhor das fases. O Bahia tem 5 derrotas em 8 rodadas no Campeonato Brasileiro. É a segunda pior campanha da história do time baiano no Campeonato Brasileiro, se igualando com a temporada de 2012. E também a última vitória do time do Bahia, que é treinado pelo português Renato Paiva, aconteceu na 4ª rodada, Bahia 3, Curitiba 1, na Arena Fonte Nova. De lá para cá, o Bahia tem 3 derrotas e 2 empates, marcou 3 gols e sofreu 9, tá? Menos 6 de saldo desde a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então é um time que chega contestado, que tem uma oportunidade de vencer diante do seu torcedor para avançar na Copa do Brasil. Lembrando que o jogo de ida, para quem não sabe, foi 0-0, então o Bahia, na verdade os dois times, né, como não tem o critério do gol fora, uma vitória simples para qualquer um dos lados define o classificado para as quartas de final. Também não vi uma provável escalação do Bahia, mas por tudo que tem saído, né, o Renato Paiva tem conseguido repetir, digamos assim, a escalação. Ele deve ter, do time considerado ideal do Bahia, uma única mudança. O Tassiano, que é, na minha opinião, um dos principais jogadores desse time do Bahia, não pode jogar porque já atuou pela Copa do Brasil com a camisa do Grêmio. Então acho que o Bahia deve ter uma única troca, né? Eu vislumbro a seguinte questão. Em alguns jogos o Bahia vinha jogando ali com Tassiano e Iago Felipe, porque o Rezende jogava na zaga, mas agora o Vitor Hugo começou a jogar na zaga, o Rezende passou para a volância, que é a posição de origem dele, ele estava jogando improvisado na defesa. Mas como o Tassiano não pode jogar e o Bahia também, o 0-0 não elimina o Bahia, na minha opinião, né, aí não é uma informação, é um feeling, que o Renato Paiva deva escalar um time um pouco mais conservador, porque na pior das hipóteses o 0-0 vai para os pênaltis. Então eu acredito que ele deva manter a formação que jogou na Vila Belmiro, que foram 2 volantes, o Rezende e o Acevedo, que é um jogador estrangeiro uruguaio. Com isso, né, o Bahia, jogando com esses 2 volantes na Vila Belmiro, o Bahia conseguiu neutralizar pontos ruins que eles mostraram no jogo contra o Brasileirão, quando o Santos vence por 3-0. O Renato Paiva colocou 2 volantes, fechou ali a intermediária, se fechou na defesa e o Santos não conseguiu criar. Existe, claro, a possibilidade do Iago Felipe jogar ao lado do Rezende, mas por tudo que eu tenho visto, uma provável escalação do tricolor de aço é a seguinte: Marcos Felipe no gol, o Jacaré na ala direita, Canu, David Duarte, Vitor Hugo e o Chaves na ala esquerda, né? Então 3 zagueiros com 2 alas, o Acevedo ou Iago Felipe com o Rezende, o Cauli jogando ali por dentro como um meia e na frente 2 atacantes, o Everaldo, centroavante, homem-gol, fazedor de gols, e o Biel, que joga ali caindo pela esquerda, mas também como um segundo atacante, se movimentando bastante. Vou colocar aqui depois o mapa de calor do jogador que eu acredito que é a principal arma do Bahia, que é o Cauli. Ele é uma espécie de coringa desse time do Renato Paiva. Recentemente contra o Goiás na Fonte Nova, jogo que termina 1-1, Bahia e Goiás, ele jogou ao lado de um volante e o Renato Paiva escalou 3 atacantes, o Biel, o Ademir e o Everaldo, mas acho, como eu disse, ele deve ter um time mais conservador. Então em algumas escalações o Cauli começa, né, no desenho imaginário jogando pela direita, mas ele é um jogador que costuma trazer para dentro, mas em boa parte dos jogos joga centralizado. É o grande desafogo do time do Bahia, é um jogador criativo, bastante perigoso. No jogo contra o Flamengo, sai dos pés dele uma das melhores jogadas do Bahia, que resulta no gol do Biel. É um jogador que está sempre ali tentando carimbar a bola, pegar na bola o tempo inteiro para criar jogadas. O Santos precisa ter atenção com esse jogador, porque ele está sempre circulando, é um jogador bastante intenso. Mas o desenho do Bahia é
atacando uma linha de 3, uma linha de 5 com os alas tendo bastante liberdade para atacar. Dos melhores momentos dos jogos do Bahia que eu pude observar nos jogos recentes, eles têm bastante volume pela direita com o Jacaré, que é um atacante que joga improvisado na ala direita. Então a grande questão, né, assim como no jogo do Bragantino, é ver como o Odair vai colocar o time, a disposição do time, para ter o encaixe, para conseguir evitar que o Bahia tenha superioridade numérica. E aí a gente volta para aquele exemplo de sempre, né? Vamos considerar uma situação hipotética em que o Bahia está atacando o Lucas Pires. Você tem ali o Cauli, né, jogando do meio para a direita, tem o Jacaré passando. Então, se o Santos não tiver cobertura, se não tiver recomposição do Soteldo, se não tiver uma cobertura do Dodi, do Rodrigo Fernandes, nessa situação em que o ponta vem trazendo a bola, o que o Lucas Pires faz? Ele marca quem está trazendo a bola ou ele fica de olho no ala que está passando? Isso aconteceu diversas vezes no jogo contra o Bragantino, principalmente também em cima do Inocêncio, em que passava o Capixaba o tempo inteiro no corredor esquerdo, junto com o Vitinho. Também tinha ali uma chegada do Evangelista, do Ramires, então o Santos ficou em inferioridade numérica o tempo todo e foi por isso que o Bragantino levou perigo ao gol santista. Então o Santos precisa se atentar a isso para evitar que o Bahia tenha esse volume, esse controle de jogo, né? E aí, mais uma vez, claro, seria ideal, dependendo da situação, que o Odair pudesse mudar o esquema tático para ter um pouco mais de controle no meio de campo. Mas, como eu já falei, infelizmente, a gente meio que já desistiu disso porque o Odair parece que não abre mão em nenhuma hipótese do seu 4-3-3, já com 2 volantes e o Lucas Lima armando. Então esse é um raio-x da partida, que eu espero. Lembrando, né, repetindo, quem se classificar para as quartas de final embolsa 4,3 milhões de reais, a bola rola às 7 horas da noite na Fonte Nova e depois do jogo a gente vai trazer aqui o pós-jogo, tomara que seja com a classificação do Santos. Eu vislumbro um jogo bastante aberto, bastante corrido, porque o Bahia jogando diante do seu torcedor deve ser empurrado para tentar se classificar no tempo normal, e aí a gente vai ver se o Santos vai conseguir encaixar contra-ataques, que é a filosofia maior do Odair. Dá a bola para o adversário, se fecha lá atrás e fica especulando um contra-ataque ou outro com jogadores de velocidade. O Ângelo de um lado e o Soteldo do outro. Mas a gente espera que o Santos consiga de fato ter o contra-ataque e não aquele esquema esdrúxulo, improdutivo contra o Bragantino, em que o Soteldo e o Ângelo ficaram jogando quase como auxiliares de lateral, não marcavam os laterais e também não tinham fôlego, não tinham condições de contra-atacar porque estavam muito longe do gol adversário. Tá certo? Quero saber o que você tem a dizer. Diga aqui nos comentários o que você espera desse jogo, se você é santista, se você é torcedor do Bahia, arrisque um palpite, diga se você concorda comigo, se você faria alguma alteração no time do Santos, se você torce por Bahia e chegou aqui até o final, diga se você acha que é essa mesmo a escalação que o Bahia tem, ou se é isso que o Renato Paiva tem de melhor, e que vença o melhor, que se classifique o melhor time. Com todo respeito à torcida do Bahia, que seja o Santos, tá certo? Então nos vemos no próximo vídeo, o pós-jogo dessa partida decisiva, e se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber essa e outras notificações assim que os vídeos forem publicados, deixe um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para o maior número de pessoas, e se gostou desse conteúdo, dessa análise, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim o vídeo chega para o maior número de pessoas. Ultrapassamos a meta dos 800 inscritos e agora vamos rumo ao número 1000. E eu conto com a sua audiência para crescer cada vez mais. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.